A seleção brasileira vem sofrendo bastante ultimamente, mas isso você já sabia, né? Dorival Júnior foi demitido do comando da seleção e agora a CBF está em busca de um novo treinador. Um treinador certo, eu espero, porque, vamos ser sinceros, desde que Tite saiu no final de 2022, a federação tem falhado miseravelmente em encontrar alguém à altura. Mas então, quem são os novos candidatos para assumir o Brasil? Quem deveria assumir? Será que existe, hoje, algum técnico capaz de conceitar a seleção? Ou será que o problema já passou do ponto? Hoje vamos conversar sobre todas as opções de técnicos para a seleção brasileira, pelo menos as mais realistas. E mesmo que você não tenha pedido, eu vou dar a minha opinião sobre cada nome, beleza? Seja bem-vindo. Se você é novo por aqui, prazer, eu sou o Thiago. Esse é o Canto do Craque, o lugar onde você encontra os melhores conteúdos e coberturas sobre o futebol no mundo. Então, se ainda não se inscreveu, já sabe, tá perdendo. Hoje a gente vai falar de 3 a 5 candidatos principais que podem assumir a seleção nos próximos 2 ou 3 meses. E vou dizer também o quão realista eu acho cada possibilidade. Aliás, já aproveita para comentar aí embaixo. Quem você gostaria que fosse o novo técnico da seleção e por quê? E claro, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque eu já vou começar com esse resumo do que tá rolando. Depois de perder de 4-1 para a Argentina e ficar mais de um ano no cargo, Dorival Júnior foi demitido pela CBF no mês passado, em março de 2025. Hoje a pressão no Brasil é enorme para que a seleção contrate um técnico estrangeiro. A confiança nos treinadores brasileiros está no nível mais baixo da história. Inclusive, nós já fizemos um vídeo inteiro explicando por que a seleção caiu tanto nos últimos anos. Quando terminar isso aqui, já aproveita e confere lá também. Vou deixar o link na descrição para você. Dito isso, nesse vídeo, eu não vou falar sobre treinadores brasileiros, porque sinceramente eu acho muito difícil que a seleção opte por alguém daqui. Tudo indica que o próximo treinador será de fora. A mídia brasileira até ventilou alguns nomes, vários estrangeiros. Eu acho que não é questão de nacionalidade, é questão de ser bom treinador ou não. Em 2002, a Coreia do Sul surpreendeu o mundo, chegando às semifinais da Copa do Mundo com o holandês Guus Hiddink no comando. 2 anos depois, a Grécia chocou a Europa ao conquistar a Eurocopa de 2004, também com técnico estrangeiro, o alemão Otto Rehhagel. E olha que curioso, a única vez que a Jamaica se classificou para uma Copa do Mundo foi graças a um treinador brasileiro, o René Simões. Isso diz muito sobre a qualidade dos técnicos jamaicanos, né? Para ser sincero, nem vamos entrar no mérito da Jamaica aqui, porque senão eu fico horas falando, isso pode ser assunto para um outro vídeo. Agora, um dado curioso e preocupante. Nenhuma seleção na história ganhou uma Copa do Mundo com um técnico estrangeiro. Apesar de algumas seleções já terem experimentado treinadores estrangeiros, nenhuma conseguiu conquistar o título mundial com um técnico de outra nacionalidade. Pois é, o único motivo que nenhuma seleção ganhou uma Copa do Mundo com técnico estrangeiro até hoje é porque as grandes potências sempre tiveram bons treinadores à disposição. Esses países geralmente não precisam buscar técnicos de fora. A exceção talvez seja a Inglaterra, que já vive há uns 20 anos numa crise de treinadores, assim como o Brasil está vivendo agora. Mas olha, se alguém virar para você e falar que o Brasil não pode contratar técnico estrangeiro porque nenhuma seleção nunca ganhou assim, é simples. Manda a pessoa ficar quieta. Essa história é furada. Como eu já disse, vários técnicos estrangeiros já fizeram trabalhos absurdamente bons em seleções não tão fortes, levando esses times além do esperado. Eles podem não ter levantado a taça, mas fizeram campanhas históricas. Agora, imagina se esses técnicos tivessem nas mãos seleções como Brasil, Argentina, Alemanha ou França, com certeza teriam grandes chances de ganhar uma Copa do Mundo, porque no fim das contas, o que importa não é o passaporte do treinador, mas sim se ele é bom ou ruim, e esse é o ponto central. O Brasil hoje simplesmente não tem muitos técnicos competentes. Alguns até falam do Felipe Luiz, mas parece que ele não quer assumir a seleção agora. Além disso, ele tá só começando a carreira de técnico, então ninguém sabe ao certo se ele realmente é bom. Vamos ver como o Felipe Luiz vai se sair se enfrentar uma crise no Flamengo. Só aí poderemos ter uma ideia melhor do potencial dele como treinador. Agora, bora falar das opções realistas que estão sendo especuladas na mídia. A CBF já está em contato com alguns nomes e quer fechar logo a contratação do novo técnico. E o primeiro nome da lista, o mais óbvio de todos, é o de Carlo Ancelotti.
Até o momento que estamos gravando esse vídeo, ele ainda é técnico do Real Madrid, que aliás está jogando agora contra o Barça, na final da Copa do Rei, e o Pedri acabou de fazer um golaço. Sim, estamos assistindo. Então se inscreve aí, porque aqui nada passa batido. Agora, muitas fontes já disseram que Ancelotti é o plano A da CBF. Só que, vamos combinar, já vimos essa história antes, né? O Brasil esperou por ele e acabou ficando com Fernando Diniz e depois Dorival Júnior, que agora tá no Corinthians. O detalhe é que Ancelotti hoje tá pressionado no Real Madrid e pode sair do clube entre junho e julho. Então, vamos ficar de olho. Agora, será que o Ancelotti sairia antes de junho? Olha, sinceramente, acho muito difícil. Não vejo o Real Madrid demitindo o Ancelotti antes do fim da temporada, até mesmo por respeito ao treinador. A CBF, ou melhor, o presidente da CBF, o Edinaldo, já disse que quer anunciar um novo técnico antes da próxima janela das eliminatórias, que é no comecinho de junho. Ou seja, para cumprir essa promessa, ele teria que anunciar o novo técnico até, no máximo, nesse mês de maio. E isso dificulta demais trazer o Carlo Ancelotti nesse momento. A boa notícia? Ninguém confia muito no Edinaldo mesmo, né? Só algumas federações estaduais. E por motivos bem óbvios, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não desviar o foco do vídeo. Então pode ser que ele esteja só enrolando e no fim das contas o Brasil espere o Ancelotti até julho e deixe algum técnico interino, talvez o Ramon, a gente não sabe. Mas se o Edinaldo realmente cumprir o que prometeu e contratar alguém até maio, a chance de ser o Ancelotti praticamente desaparece. Agora deixa eu dar a minha opinião real sobre isso tudo. A seleção brasileira não corre grande risco de ficar de fora da Copa do Mundo de 2026, não. Com o número de vagas ampliado nas eliminatórias, e já fizemos um vídeo bem detalhado aqui no canal sobre isso, o Brasil já está 6 pontos à frente da Venezuela e ainda vamos enfrentar Chile e Paraguai em casa. Ou seja, no mínimo 4 pontos devem vir, e com sorte, 6. Isso considerando até que a seleção perca para Equador e Bolívia fora de casa, o que eu também não acho que vai acontecer. Mas enfim, a Venezuela, para ultrapassar o Brasil, teria que vencer Bolívia, Argentina, Uruguai e Colômbia. Na boa, não vai rolar. Então, para ser bem sincero com você, apesar da campanha terrível, o Brasil não corre risco real de ficar fora da Copa. E sim, na minha opinião, o Ancelotti é a melhor opção para a seleção brasileira. Eu não vou entrar muito nos detalhes agora, mas se ele for contratado, já estou preparando um vídeo completo explicando por que considero ele o técnico ideal. Estilo de jogo, currículo, mentalidade, tudo. Aliás, currículo é o que não falta, né? O cara ganhou 5 Champions League, 2 delas só nessa década. Mas, como eu disse, esse papo fica para outro vídeo, se a contratação realmente acontecer. Agora, se você quiser saber a minha aposta, hoje, pelas informações que a gente tem, eu vejo pouca chance do Ancelotti assumir a seleção. Eu diria que a probabilidade é de uns 20%. Baixa, mas ainda possível. Antes de fechar, deixa eu te jogar uma curiosidade que pouca gente sabe. Você sabia que o último jogo do Carlo Ancelotti como jogador profissional foi no amistoso entre Milan e Brasil? É isso mesmo, em 1992. E detalhe, o Milan perdeu de 1-0 para a seleção brasileira. Não é nada demais, mas eu achei bem legal compartilhar isso. Imagina só, o último jogo da carreira dele foi contra o Brasil. E quem sabe, o último trabalho como técnico seja com o Brasil. Irônico, né? No mínimo emblemático. Agora, a opção 2 para comandar a seleção é Jorge Jesus, o técnico português que, no momento dessa gravação, sempre bom lembrar, está à frente do Al Hilal, da Arábia Saudita. O Jorge Jesus foi extremamente bem sucedido no Brasil, quando comandou o Flamengo em 2019. Naquele ano, ele ganhou o Brasileirão e a Libertadores. Então não é surpresa para ninguém que o nome dele sempre tenha sido ventilado como plano B atrás do Carlo Ancelotti. Mas eu diria que hoje a situação mudou. O Jorge Jesus é claramente o favorito para assumir a seleção brasileira. Eu diria que a chance dele assumir está entre 60% e 70%. E agora eu vou te explicar o porquê. Primeiro ponto, o contrato do Jorge Jesus com o Al Hilal termina em junho desse ano. Ou seja, diferente do Ancelotti, que pode seguir no Real Madrid na próxima temporada, o Jesus já teria caminho livre. Além disso, saíram várias notícias afirmando que ele estaria disposto a sair antes do fim do contrato para já assumir o Brasil na janela de junho. Mas tem um detalhe, segundo o portal Globoesporte.com, o Jorge Jesus não deve deixar o Al Hilal antes do período de 25 de abril a 3 de maio. Esse período é importante porque é quando acontece as quartas, semifinais e final da Champions League Asiática, que é tipo a Libertadores da Ásia. O Al Hilal meteu só 7-0 nas quartas de final, carimbando a classificação para semis. Depois disso, a saída dele dependeria da situação do Al Hilal no campeonato saudita. Ou seja, é totalmente plausível que o Jorge Jesus deixe o Al Hilal logo após o 3 de maio, o que seria no começo ou no meio de maio, a tempo de assumir o Brasil
decidiu para os jogos de junho, e isso casa direitinho com o que o Edinaldo prometeu, de ter um técnico antes da próxima janela das eliminatórias. Mas calma, tem mais. Também foi noticiado que o Jorge Jesus está disposto a abrir mão de disputar o Mundial de Clubes no meio do ano, para já assumir a seleção. Também já fizemos um vídeo completo aqui no canal sobre o Super Mundial de Clubes da FIFA. Então, o cara tá fazendo uma verdadeira campanha pública para conseguir esse cargo. Ele realmente quer muito ser o técnico da seleção brasileira. Inclusive, a equipe dele já colocou gente na imprensa para falar que ele não teria problema nenhum em trabalhar com o Neymar. Agora, se o Neymar teria ou não alguma resistência com o Jesus, aí já é outra história, né? Se bem que o Neymar não anda com tanta moral assim ultimamente. De qualquer forma, vamos ser sinceros. Por mais importante que o Neymar ainda pode ser ou não para a seleção, ele não pode escolher quem vai ser o técnico. Se o Jorge Jesus for contratado, o Neymar vai ter que engolir e se adaptar. Voltando um pouco no tempo. Em novembro de 2021, quando ainda comandava o Benfica, o Jorge Jesus já tinha deixado claro numa entrevista que ser técnico da seleção brasileira era um sonho para ele. Na época, ele até disse que era difícil de acontecer, mas o desejo estava ali. Então, recapitulando, o timing é perfeito, o técnico quer o cargo e ele é melhor do que qualquer opção brasileira disponível hoje. O estilo de jogo dele no Flamengo, pelo menos na época, era muito intenso, muito agradável de assistir e combinaria muito bem com essa nova geração da seleção. Além disso, ele conhece o futebol brasileiro, sabe lidar com grandes egos e, claro, fala português. Ou seja, seria uma baita contratação. Se o Jorge Jesus for contratado, pode esperar que a gente vai fazer um vídeo completo destrinchando essa notícia. Ah, e mais um detalhe recente. O jornalista Mauro César Pereira, que é super respeitado no meio esportivo, disse que a CBF está disposta a pagar a multa rescisória de 2,5 milhões de dólares para tirar o Jorge Jesus do Al Hilal em maio. Nada foi oficializado ainda, mas se o Mauro falou, é bom ficar atento. Se eu tivesse que apostar dinheiro hoje em quem será o próximo técnico da seleção brasileira entre 1 ou 2 meses, eu apostaria no Jorge Jesus. Mas calma, isso não é dica de aposta, nem incentivo para você sair jogando dinheiro por aí. Apostar é perigoso, você pode perder tudo e até ficar sem esposa. Ok, então já falamos das duas primeiras opções principais, mas existe uma terceira, e é uma boa opção de certa forma. Vou falar disso em um segundo. É realista, mas também acho improvável. E se você chegou até aqui no vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. Muito obrigado. A terceira opção que tem sido especulada às vezes é Abel Ferreira, que está no comando do Palmeiras há quase 5 anos. Para muitos amigos que conversei que torcem para o Palmeiras, ele é o melhor técnico que o clube já teve. Não é perfeito, mas os resultados falam por si. 2 campeonatos brasileiros, 2 Copas Libertadores, 3 campeonatos paulistas e uma Copa do Brasil. Só que, assim como Carlo Ancelotti, Abel Ferreira também está sob contrato. É como tentar namorar uma mulher que já está em um relacionamento sério ou é casada. Não é algo que costuma acabar bem. Mas, como estamos falando de futebol e não de casamento, tudo bem flertar com um técnico que tem contrato. Quando perguntaram ao Abel sobre o interesse da seleção brasileira, ele foi bem direto, dizendo que a presidente do Palmeiras já deixou claro, ele tem contrato em vigor. Agora, a minha opinião sobre isso, se Abel deveria ou não ser contratado, primeiro de tudo, eu diria que existe 5% de chance da seleção brasileira contratar o Abel Ferreira. O contrato é um problema, ele está amarrado ao Palmeiras. Além disso, ele já é muito identificado com o clube, o que poderia gerar resistência entre torcedores e dirigentes. Outro ponto, o Abel é extremamente focado em resultados. Isso seria bom para a seleção brasileira, mas o estilo de jogo dele faria muita gente perder a paciência. O Palmeiras joga um futebol feio, fechado, sofrido, às vezes chega a doer os olhos. Abel Ferreira é um grande treinador. Eu até gosto dele, como técnico apenas, mas ele é o que eu chamo de os pragmáticos do futebol. Assim como José Mourinho e Diego Simeone, treinadores que são obcecados por resultados, mesmo que, para isso, pratiquem o futebol mais feio do planeta. Posso até ver a CBF considerando o nome dele, mas não acredito que vai para frente. E também acho que o Abel não gostaria de aceitar esse desafio agora. Provavelmente ele deve ficar no Palmeiras por mais alguns anos ou voltar para a Europa depois. Então, essas são as 3 opções principais: Ancelotti, Jorge Jesus ou Abel Ferreira. Ficaria surpreso se o novo técnico da seleção fosse alguém fora desses 3. Porém, existe 2 ou 3 nomes que a mídia brasileira especulou, mas acredito que foi mais para gerar audiência e cliques. De qualquer forma, vou comentar rapidamente sobre eles. José Mourinho.
foi especulado, mas duvido muito. Ele está contratado até junho de 2026 na Turquia e recebe muito bem por lá. Além disso, o estilo de jogo dele também irritaria muita gente. Como já falei, é outro pragmático do futebol, mas pelo menos teríamos coletivas de imprensa incríveis e quem sabe alguns bons resultados. Ainda assim, hoje em dia, não sei se Mourinho daria certo na seleção brasileira. Roberto Mantini também foi citado, mas sinceramente parece mais coisa de empresário tentando colocar o nome dele no mercado. Ele venceu a Eurocopa em 2021 com a Itália, mas falhou em levar a seleção italiana para a Copa do Mundo de 2022. Recentemente fez um trabalho muito ruim comandando a seleção da Arábia Saudita. Eu evitaria Mantini e também acho que a CBF não tá levando isso a sério. Pepe Guardiola sempre é especulado, mas nesse momento é só para ganhar cliques. Ele tem contrato com o Manchester City até 2027. Além disso, o estilo de jogo posicional que o Pep usa leva tempo para ser implementado. Estamos apenas um ano da Copa do Mundo. Também é importante lembrar que o Guardiola nunca treinou uma seleção. No futuro, seria incrível ter o Pep comandando o Brasil, mas agora não seria o momento certo. E ainda existe a dúvida se o estilo dele encaixaria tão bem assim com o perfil dos jogadores brasileiros. Mas olha, o Pepe Guardiola é um cara muito inteligente. Ele é um gênio. Eu acredito que se tivesse tempo, ele faria as coisas funcionarem. O problema é que estamos a apenas um ano da Copa do Mundo. Então ele não teria muito tempo para implementar seu estilo de jogo. E tem outra coisa. É meio estranho que quase não tenha surgido nenhum rumor envolvendo o Jürgen Klopp. Ele não foi muito especulado e, na verdade, ele está desempregado no momento. Agora, pessoal, aqui vão algumas considerações bem importantes. Muitos dos problemas de curto prazo podem ser resolvidos se o Brasil contratar o treinador certo. Mas não é só contratar qualquer técnico estrangeiro não, galera. O estilo de jogo importa. E mais do que isso, é preciso ter um currículo comprovado, saber lidar com os egos e, claro, entender e conhecer os jogadores e a cultura brasileira. Por isso eu sigo dizendo, Jorge Jesus, Ancelotti e Abel Ferreira são disparados as melhores opções. E na minha opinião, o Ancelotti seria a melhor escolha. O Jorge Jesus seria a segunda e o Abel Ferreira a terceira. No entanto, como eu falei antes, eu tô esperando o anúncio do Jorge Jesus em breve. Para mim, o Ancelotti deveria ser a prioridade, mas sinceramente não sei se vai rolar. Então, pessoal, deixa aí nos comentários quem vocês acham que vai ser o próximo técnico do Brasil, quem vocês querem que seja e principalmente por quê. Enquanto isso, lá na Copa do Rei, que jogo é esse, minha gente? Mbappé entrou no segundo tempo e já mandou um golaço de falta aos 69. O Tchouaméni virou de cabeça aos 76. O Ferran Torres empatou aos 83. E no final do segundo tempo da prorrogação, o Koundé virou pro Barça. Isso aqui não é jogo, é uma montanha-russa de emoções. Quanta adrenalina, meus amigos. Alguém tem coração para aguentar tanta emoção? E ó, muito obrigado por assistirem o vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Valeu e até a próxima. Tamo junto.